O grande problema que assola o São Paulo há muito tempo. Eu vou falar sobre demissão do Zubeldia, sobre saída ou não, qual é a minha opinião. E antes de você digitar, eu peço, assista o vídeo inteiro para você entender todo o raciocínio. Se o São Paulo não entender isso, se a diretoria do São Paulo não entender isso, a gente não ganha nada, a gente não ganha Libertadores, a gente não ganha a Copa do Brasil e a gente é rebaixado no Campeonato Brasileiro. A gente precisa entender e tem como você ajudar. Tem uma coisa que você pode fazer, um desses 3 problemas a torcida pode ajudar a resolver. Mas vamos lá. Sobre o Zubeldia. O Zubeldia tem a capacidade para estar no São Paulo? Não. Vocês conhecem a minha opinião. Para mim, o Zubeldia, ele é um técnico limitado, não é um técnico do tamanho do São Paulo. Mas a gente tem que pensar quando é que o trabalho do Zubeldia começou a mudar. Você lembra quando o Zubeldia chegou? E teve aquele período de invencibilidade, se eu não me engano foram 11 jogos, e toda a torcida babava o Zubeldia, todo mundo falava, o Zubeldia é esse é o técnico tal, e até ali o Zubeldia era um gênio. E o que acontecia? O Zubeldia pegava firme nos treinos, o Zubeldia mudou o horário dos treinos, e isso começa a mudar num jogo contra o Vasco, onde os caras não jogaram nada, os caras pareciam que não queriam jogar, e surgiu na mídia que eles pediram uma reunião com a diretoria e foram reclamar, alguns jogadores, não foi citado quem foi, né? Você pode imaginar, os líderes do elenco foram reclamar com a diretoria que os treinos do Zubeldia eram muito duros e que não gostaram da mudança de horário, aquela mesma coisa que fizeram com o Crespo. Depois daquilo, a diretoria chama o Zubeldia para uma reunião e dali para frente o Zubeldia muda totalmente a sua postura, começa a ser conivente, começa a ser ali uma tchutchuca para os jogadores, começa a fazer tudo que os jogadores querem, e isso já acontece há algum tempo. Por exemplo, você lembra da época do Aguirre, você lembra da época do Crespo, você lembra da época do Rogério Ceni, sempre tem algo em comum nesses técnicos. Sabe o que é em comum? O Diniz também, que perdeu o Campeonato Brasileiro, mais ganho da história. Sabe o que é em comum? Uma panela de jogadores queima o técnico e do nada um time que tá jogando muito bem, do nada para de jogar. E isso, muita gente, eu tô falando algo que eu não vejo lugar nenhum falar, porque é fácil sim, e eu não defendo o trabalho do Zubeldia, pra mim é um péssimo técnico até agora, um ano aí não evoluiu o time, mas é muito fácil ir pro lado mais frágil, que é o Zubeldia, e ninguém cobrando esses jogadores. Quem entra no campo são os jogadores, e há muito tempo tem uma panela no São Paulo que manda no clube. Não se engane, não é o Belmonte, não é o Casares que mandam no clube, e sim uma panela de jogadores que vem se alastrando há muito tempo. A diretoria manda algum embora, se lembra lá, Diego Souza, Nenê, esses caras aí, Reinaldo, a diretoria manda embora, só que a panela permanece. Sempre no São Paulo se cria uma panela de alguns jogadores, sabe por quê? Isso demonstra a falta de comando que há no São Paulo. Como a gente não tem uma diretoria séria, a gente não tem um diretor de futebol sério, a gente não tem um presidente sério, os jogadores tomam de conta. É a lei da natureza, pessoal. Quando um leão chega e vê que o leão de lá é fraco, que o leão de lá gosta de tirar fotinha, ele domina a situação. E os jogadores fazem isso. Eles pegam, chegam e dominam a situação. O técnico não tem respaldo. E por que não tem respaldo? Porque a diretoria não cobra os jogadores. E por que não cobra os jogadores? Porque deve favores, porque deve salário e não consegue cobrar os jogadores. Então esses caras simplesmente eles mandam no clube. Se eles não gostam do técnico, eles param de jogar, eles queimam, eles falam que não quer mais. Por quê? Porque o São Paulo é um clube que não tem profissionalismo, e eu vejo muita pouca pessoa cobrando isso. Isso é um dos problemas do São Paulo. O segundo problema, eu já falei, é a diretoria do São Paulo. A gente tem um presidente, como presidente do São Paulo, o Casares, é absolutamente ridículo, é absolutamente um nada, inexiste o Casares, e eu falo mais. Você pode ter outra opinião diferente, comenta aqui nos comentários. O Casares tem menos dignidade que o Leco. Sim, o Casares tem menos dignidade que o Leco. O Leco é péssimo, foi péssimo, um dos piores presidentes da história do São Paulo. Não teve título nenhum, e eu acho que essa é a diferença do Leco e o Casares. O Casares teve título, conseguiu título na sua gestão, o Leco não. Mas o Leco pegou aí uma época difícil aí e tal. Vamos lá, eu não vou nem falar pro YouTube não cortar. E não é defendendo o Leco. O Leco pra mim é um nada como presidente. Foi um dos piores, mas você não viu o Leco de fotinha anunciar os jogadores na sua rede social, coisa que o Casares nos envergonha, o time aqui perdendo e o Casares lá assistindo a Champions League, pra nada, o São Paulo cheio de dívida, cheio de coisa, cheio de responsabilidade aqui, e o Casares foi viajar lá pra Champions League.
Esse é o segundo problema. E aí o terceiro e último problema para mim é o técnico, que sim, geralmente é o que dá para fazer alguma coisa. O técnico Zubeldia não consegue fazer o time evoluir, o Zubeldia não consegue, tem mais de um ano e o time não evolui, o time é nesse mesmo futebolzinho depois da invencibilidade, depois de ser queimado pelos jogadores, e quando os jogadores dominam, você sabe, né? O técnico tem uma visão melhor que o jogador, e quando o jogador começa a se escalar, jogar onde quiser, você já sabe aonde vai. Quando os pressupostos mandam na empresa, você já sabe o que acontece. Isso não acontece em empresa nenhuma, garanto você que trabalha aqui, você não pode chegar na sua empresa e decidir onde você trabalha e que horário você trabalha. Mas isso acontece no São Paulo, fora todas as mordomias. Por isso que eu falo que a gente tem que cobrar sim. Eu acho que o que dá pra torcida fazer? Dá pra você tirar o presidente? Não dá. A torcida não tem poder nenhum, nada. Você pode ser sócio torcedor, você pode comprar camisa, você não tem absolutamente poder nenhum no São Paulo. Para a diretoria do São Paulo, para Casares, para Belmont, para a diretoria em geral, para a cúpula em geral, para mim o que eu penso é que eles pensam na gente que a gente somos um pedaço de bosta. Então, você não tem poder nenhum lá na diretoria, não dá para você tirar. Dá para você tirar os jogadores? Não dá, infelizmente não dá. E o que dá pra gente fazer? Dá pra gente cobrar os jogadores. Cobrar os jogadores. É isso que dá pra gente fazer. Porque esses caras lá não são cobrados por ninguém, principalmente no São Paulo. Eles são paparicados. O São Paulo é um dos clubes que o jogador entra magro, engorda. O jogador engorda no São Paulo. Esse é o grande problema. O São Paulo tem um problema que não tem profissionalismo. Antes era um clube referência em profissionalismo, na frente de tudo. Hoje não. Hoje o São Paulo é totalmente antiprofissionalismo. Tudo que acontece lá não é profissional. Infelizmente, a torcida pode cobrar os jogadores e ainda assim, uma parte da torcida cobra, né, que é outra parte papari, que é brabo pra lá, montagenzinha do Luciano chutando a bandeira, montagenzinha até hoje do Reinaldo, essas coisas que acontecem. E cobrar o técnico, né? O que a torcida pode botar pressão pra derrubar o técnico? Pode, mas é aquela. Vem um técnico novo, esses caras mostram serviço, se o cara quiser implementar mesmo, querer colocar profissionalismo no futebol, eles logo queimam esse cara e a gente fica nesse ciclo vicioso de vai técnico, volta técnico, vai técnico, volta. É um ciclo vicioso no São Paulo, triturando todo tipo de treinador. Não falando que o Zubeldia é bom, é maravilhoso, não é um técnico pro tamanho do São Paulo, não. Mas esse ciclo é vicioso e continua a acontecer no São Paulo. Sempre o que a gente tem que resolver é essa questão da panela. Então, o que a gente tem que cobrar? Cobrar o senhor Casares, o blogueirinho, tem que estar em cima dele, cobrar esses jogadores que eles que entram no jogo para jogar, eles que tem que apresentar vontade, porque ganham muito bem para isso, cobrar o Casares para pagar, se é para endividar o clube, em vez de se endividar com besteira igual o Rian Tressoldi, igual o Marcos Antônio, que se endivide pagando as dívidas, pagando o salário do São Paulo, para que aí você possa cobrar esses caras. E no São Paulo tem que ter profissionalismo. E, amigão, não é você que manda, não é você que se escala, não é você que decide onde você vai jogar, não é você que decide. Quem decide é o treinador. Pode ser qualquer treinador, mas ele tem que decidir, ele tem que ter autonomia para escalar. E aquela, pessoal, para mim, minha opinião, eu sempre achei que o maior salário do clube deveria ser o do treinador, porque é aquela, respeito é algo complicado de você se falar. Ou os jogadores, principalmente como jogadores de futebol que são cobras criadas, né? Eles respeitam o dinheiro todo mundo respeita, então, tipo, quanto mais você tem, mais você é respeitado, tá aí a prova, Cristiano Ronaldo, Neymar, e tipo, o nível de futebol acima. Conquistas, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar conquistam, qualquer clube que eles chegarem, eles vão ser respeitados, eles vão ser os primeiros ali de respeito. Então tem que ser pra ser técnico do São Paulo, tem que ganhar bem e tem que ter título. Coisa que o São Paulo não tem dinheiro pra fazer, infelizmente. Então, a gente tem que fazer o que dá pra gente fazer, o que dá pra torcida fazer. Cobrar o Casares, dê respaldo, pague os jogadores, pague para dar respaldo ao técnico que chegar, seja o Zubeldia, seja um cafonçudo da parafuseta que chegue no São Paulo, o técnico tem que ter respaldo. No São Paulo tem que ter profissionalismo. Pessoal, vamos acordar, esses caras não fazem favor, não é um favor jogar no São Paulo, eles ganham e muito bem, para mim, muito acima do que deveriam ganhar, ganham muito bem, então não é favor, você tem que cobrar, você tem que ir lá. Mas qual é a sua opinião? E outra, se a gente não resolver essas coisas, esse estrutural do São Paulo, o São Paulo não volta a ser grande. Vamos ganhar um título ou outro ali num milagre que acontece, igual foi a Copa do Brasil. Um milagre, tem mérito? Tem, mas foi um milagre. Talvez a Libertadores num milagre, acreditando no tamanho da camisa do São Paulo, na força da camisa do São Paulo, mas não vai ser nada com consistência. Times consistentes, que é um exemplo, Palmeiras, querendo ou não, chato ou não, é um time consistente. Flamengo é um time consistente. O São Paulo é totalmente inconsistente. Se não mudar esse tipo de coisa, a gente não volta a ser campeão com consistência. Mas o que você acha? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço, até a próxima.